Rogo aos céus, para que as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam estendidas sobre a vida de cada um dos irmãos todos os dias. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo também 19. Quando se encontrarem, confirmação, digam amém. Amém. Diz assim o texto: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava terra junto com 12 juntas de bois adiante dele, e eis que estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e seu aprendiz. Amém? Poder se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, no tempo que nos está proposto, quero ser fiel ao mesmo. Estamos diante de um texto muito conhecido de toda a Bíblia, creio eu, pelos irmãos, pois é um texto que, pelo menos, apesar de, em alguma circunstância, alguma situação, talvez não é muito frequente nós ouvirmos, mas todos nós já ouvimos o nome de Elias ou de Eliseu. Dois homens que marcaram o Velho Testamento por se entregarem totalmente ao chamado que Deus tinha para a vida de cada um deles. Apesar de características diferentes, apesar de serem de épocas diferentes, por assim dizer, enquanto um estava parando, o outro estava começando, a obra de Deus continuara a mesma. E nós estamos inseridos num contexto onde agora o povo do sul, o povo de Samaria, Judá, por essa região, os mesmos agora se encontram, e nós vamos ver isso a partir do capítulo de número 10, se não me falha a memória, quando Salomão agora entrega-se à idolatria. Nós vamos ver que agora Salomão, aquele homem tão inteligente, dotado de uma sabedoria dos céus, o mesmo deixa o seu coração ser dominado por seus amores, e agora ele se rende à paixão aos deuses. E o texto vai dizer que apesar da sua conversão ou do seu retorno novamente a Deus, nós vamos ver que agora uma promessa, um juízo recai sobre a vida de Salomão e sobre o seu reino. Apesar de ter um templo suntuoso, Deus agora promete justiça até Salomão, dizendo: Salomão, eu farei com que os teus descendentes sejam separados e espalhados. O tempo se passa, Salomão se vai, juntamente com a glória de seu pai Davi. Agora o seu filho Jeroboão sobe ao trono, só que Jeroboão tem a incrível ideia de, ao invés de ouvir os sábios da época, os anciãos da época que guiaram o seu avô, que guiaram o seu pai, agora é o mesmo que vai rejeitá-los para ouvir os seus amigos de infância. E nós vamos ver que a partir deste conselho, a partir desta tomada de decisão, me perdoe a expressão, mas infelizmente a correta, essa tomada de decisão inútil que o mesmo toma, o reino é dividido em três. O reino é dividido em dois, melhor dizendo, no reino do norte e o reino do sul. E nós vamos ver que agora o tempo se passa, e parece que conforme o tempo vai se passando, as gerações vão mudando, mas vão mudando para pior. As gerações vão se tornando piores, as gerações vão decaindo na sua experiência, no seu relacionamento com Deus. Um povo que outrora era chamado de o povo escolhido, um povo que outrora era chamado de o povo que Deus estava com eles desde os seus primórdios, desde os seus antepassados, Deus estava com eles, agora é o mesmo povo que rejeita este Deus pelo qual esteve com eles durante muito tempo. No entanto, numa tentativa de chamá-los de volta, e é isso que nós chamamos de o grande amor de Deus,
que talvez nós falamos, mas nós não conseguimos compreender, e é somente com exemplos que nós vamos tentar alcançar o tamanho do amor de Deus, que mesmo uma geração corrupta, que mesmo uma geração caída, que mesmo uma geração que abandonou os princípios de Deus, Deus levanta homens e mulheres para trazê-los de volta à sua presença. A insistência de Deus com o seu povo é por demais. O amor de Deus com o povo é demais. Levantam-se reis maus, mas Deus não é mau. Levanta-se uma geração perversa, mas Deus é santo. Levanta-se um povo amargo e amargurado, mas o amor de Deus continua o mesmo. E é isso que Paulo tenta dizer a Timóteo em sua primeira epístola, dizendo: Timóteo, ainda que nós somos infiéis, ele permanece o mesmo. Ainda que eu e você tentemos nos afastar do amor de Deus, é impossível. Pois o mesmo Deus que permite o povo se entregar às suas paixões, é o mesmo Deus que no capítulo 17 levanta um homem do nada, por nome Elias, a fim de trazer novamente o povo de volta. Elias se levanta no seu auge, Elias começa no auge. Capítulo 17, ele se aparece perante o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe, que vale lembrar que foi o mesmo caso de Saul, um homem que começou bem, um homem que teve um ministério que tinha tudo para ser bem sucedido. No entanto, a escolha de sua esposa não fora a das melhores, e isso acarretou a sua perda do seu ministério, acarretou a perda da sua sensibilidade para com Deus, acarretou a perda da sua vida com Deus, e o tornou um dos reis mais tiranos que houve, um dos mais rebeldes que houve. E agora nós vamos ver que Elias se levanta e aparece diante deles, mesmo arriscado de morte, mesmo sabendo que a sua cabeça poderia estar em jogo assim como esteve. Ainda assim, há algo que queima dentro do seu peito que é mais forte do que seu medo. Há uma chama que queima no seu coração que é mais forte do que as suas vontades. É a mesma coisa que Jeremias experimenta quando ele diz: eu não mais falarei do nome do Senhor, eu não mais anunciarei a sua palavra. Parece que quando eu tento pregar, parece que quando eu tento profetizar, não sai uma palavra de bênção, só sai palavra de maldição. É uma palavra pesada demais, pastor André, para mim poder pronunciar a este povo. É demais para os meus lábios, é demais para o meu corpo. Só que o mesmo vai dizer: ainda que eu tentasse nunca mais citar o nome do Senhor, havia um fogo que queimava nos meus ossos, e parece que eu não conseguia mais falar do nome de Deus, só que esse fogo me fazia falar mais dele, me fazia me lançar mais a ele, me fazia estar mais aos pés dele. Talvez nós não entendemos o porquê tanto já tentamos deixar o nome de Jesus. Talvez nós não entendemos que mesmo com as maiores dificuldades, mesmo com a apostasia do mundo, mesmo com o nosso coração ferido, machucado, dizendo que não, a gente não consegue largar o nome de Jesus. A gente se pergunta o porquê, a gente se pergunta como, porque eu não sou como um fulano de tal que saiu e nem teve dificuldade. Pois bem, enquanto o fulano de tal está saindo, eu estou te preservando. Ao fogo que queima, que eu te permaneço aqui, eu te faço fixar no lugar que eu já te coloquei. E o texto diz, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, o texto diz que Elias se aparece e diz: segundo a minha palavra não haverá chuva. E Deus, ouvindo a prece de Elias, Deus assina embaixo na sua profecia e não houve chuva. Só que lembra que eu disse para você que Elias estava no seu auge? Pois bem, no auge de um profeta corajoso, Deus o esconde.
No auge de um profeta que teve uma coragem que ninguém mais teve, Deus o esconde. No auge de alguém, de uma voz profética, que era a necessidade de Samaria e de Judá, Deus o esconde e cala essa voz. Quando se trata de obra de Deus, de chamado de Deus, nós nunca vamos conseguir entender. Porque quem traça o caminho de um profeta não é ele, é Deus. Quem traça o caminho de um ser humano não é ele, é Deus. Salomão escreve aos Provérbios dizendo que o homem até faz os seus caminhos. O homem até faz alguns planos, alguns trajetos, alguns projetos, só que a última palavra ainda vem dele. Talvez Elias queria ir para o meio das ruas, das praças e dizer: ei, não haverá chuva, convertam-se ao Senhor. Só que ao invés dele ir para as ruas, o Senhor o esconde. E ao sair da presença de Acabe, o texto diz que Deus se aparece diante de Elias e diz: Elias, vai para o Querite, porque lá eu vou cuidar de você. Na nossa visão, o ministério de Elias é só mais um ministério curto. Mas na verdade, nos planos de Deus, o ministério de Elias seria duradouro. Pelo simples motivo de que quando Deus nos esconde, Ele não está querendo nos calar, mas nos preservar. Ele estava dizendo para Elias: você determinou que não haveria chuva, mas eu vou cuidar de você enquanto não tem chuva. Você determinou que não haveria orvalho, e por não haver orvalho, não vai ter comida, mas eu estou dando ordem a corvos para te dar comida. Eu lhe dei a chamada, você teve a coragem, agora eu vou cuidar de você. E o texto diz que Elias vai. Nós conhecemos toda a história, toda a trajetória de Elias. Não é nem necessário nós continuarmos nele. Mas o texto vai dizer que agora, no capítulo de número 19, após sair de uma suposta depressão, Elias agora recebe uma palavra de ânimo do próprio Deus. O próprio Deus se manifesta a Elias, não como ele havia visto no capítulo 18, como fogo, que se manifesta diante de 850 profetas. Não. Agora o texto vai dizer que o que fala o coração de Elias não é raio, não é trovão, não é um grande vento, não é algo barulhento, mas é uma brisa suave que entra ao seu coração. Deus tem suas maneiras específicas de tratar com cada um de nós. Talvez, se fosse eu e você, ao ouvir o primeiro estrondo do trovão, nós estaríamos para fora da tenda dizendo: Senhor, eu estou voltando. Mas na verdade, para Elias, um profeta que viu as maravilhas de Deus, um profeta que matou 850 falsos profetas ao fio da espada, alguém que tinha visto Deus fazer descer fogo do céu, não adiantaria barulho, porque Deus sabe aonde Ele pode tratar comigo e com você. Deus sabe que se Ele vier usando alguém para apontar o dedo no nosso rosto, Ele sabe que vai ser só mais uma palavra entrando aqui e saindo aqui, porque nós já conhecemos. Deus sabe que se Ele nos dar um sonho, é muito provável que nós o rejeitemos e dissemos: eu dormi de barriga cheia, porque nós já conhecemos como funciona. Mas Deus é um Deus que, segundo Isaías, no capítulo de número 41, Ele é um Deus que faz coisas novas, pelo qual ninguém conhece. Enquanto Elias, no capítulo 18, não treme diante fogo caindo do céu, é o mesmo que é compungido por uma simples ventania que entra ao seu coração. E agora a ordem de Deus para Elias no capítulo de número 19 é: sai e volta pelo caminho que você mesmo se colocou. Porque eu não mandei ninguém parar, eu não mandei ninguém desistir, você se colocou aí porque quis. Volta. Volta, e tem mais uma ordem para você. Quando você for, unja um homem por nome Jeú, é ele que vai ficar no comando. Unja também um homem por nome Ninsi, que ele vai ajudar Jeú nessa. Só que tem outro Elias que você vai ter que ungir.
Eu já estou cuidando dos outros 3 setores. Quanto ao setor político, que é o rei de Israel, eu já mandei ungir. Quanto ao setor do povo para com Deus, ou o setor do sacerdócio do templo, eu já estou cuidando. Ainda tem profetas, 7.000 que não se dobraram. E é eles que eu vou usar no templo. Só que quanto ao ministério profético, ele não vai ir com a sua morte. Até porque, irmãos, nós precisamos entender algo. Apesar de nós sermos chamados, apesar de nós sermos escolhidos, apesar de nós termos um ministério, ele não dura para sempre. Nós não somos eternos. Um cargo que nós temos é transitório. E eu me alegro muito por saber disso, porque tudo aqui tem o seu prazo de validade. E um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários entendeu isso. Um homem por nome Paulo, ele começa a entender que o seu tempo chegou. Ele começa a entender que ele já está deixando a sua carreira. Ele escreve em uma de suas cartas dizendo: por muito eu já queria ter ido para os céus receber a minha recompensa, mas por amor de vocês eu ainda não fui, e por isso eu vou continuar apregoando. No entanto, chega um momento que Paulo diz: aqui acabou para mim. E uma atitude mais nobre, irmãos, é quando nós conhecemos o nosso tempo. Muitas das vezes o nosso ego é tão grande, é maior do que o nosso prazo de validade. A gente diz: se não for eu, quem que vai assumir? Se não for eu, quem que vai fazer? E nós nos esquecemos que nós estamos falando da obra de um Deus, que se Ele quiser, e mesmo um rei já é velho, já de cabeça branca como foi Saul, não quer o trono, Deus arranca dele e coloca num pastorzinho de ovelha de 17 anos. A obra de Deus, Ele coloca quem Ele quer. A obra de Deus, Ele tira quando Ele quer. A obra de Deus, Ele põe, Ele tira, Ele coloca quantos for preciso para o bem da sua obra. E por isso Paulo entende e ele começa a escrever a Timóteo na sua segunda carta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo é uma das suas cartas mais pessoais, perdendo para Filemon. Paulo começa a escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, tu porém permanece naquilo que fostes ensinado. Permanece na mesma fé que teve a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. Lembro-me de tuas lágrimas. Lembro-me de quando te encontrei em Creta. Lembro-me de quando te vi, você era ainda um jovem, mas agora já é um pastor de igreja. Você já está na cidade de Éfeso e você não vai me ter para sempre. Por isso, permanece até o fim. E algo que muitas das vezes falta no nosso coração é essa nobreza, de entender: o meu tempo já deu. Está na hora de treinar alguém. Está na hora de ouvir a voz de Deus e ser guiado pela mão de Deus para fazer alguém assumir o meu lugar. Nós não somos para sempre. Nosso ministério não é para sempre. O que um dia os nossos pais começaram, hoje está conosco. Mas se Deus permitir, e se Ele não voltar até lá, será a hora de passarmos o bastão para outra geração e dizer: continue vocês. Josué foi um grande homem. Ele quem deu continuidade ao ministério de um homem por nome Moisés, que segundo a história, segundo a narração bíblica, Moisés falava com Deus face a face, tinha intimidade com Deus. No entanto, o único erro de Josué foi não ter treinado ninguém. E após a sua morte, ele ter deixado o povo à deriva. De tal forma que Deus precisa enviar juízo. E assim começa o livro dos Juízes. Enviar libertador atrás de libertador. Enviar Débora, enviar Jefité, enviar Sangar, enviar tantos outros atrás, pelo erro de um homem de não ter treinado ninguém.
E agora Elias ouve essa voz e diz: pois bem, o meu ministério não é para sempre. Só que a obra de Deus não vai parar por minha causa. A obra de Deus não vai parar porque eu e você não queremos. A obra de Deus não vai parar por causa das nossas birras. A obra de Deus não vai parar por causa das nossas vontades próprias, das nossas exigências. Senhor, se não for assim com Deus, não tem conversa. Se nós não queremos, Deus levanta outro. Enquanto Eli já perdeu a sua visão espiritual, Deus está treinando Samuel. Enquanto agora os seus filhos estão pecando, fazendo tudo que não presta, Deus está treinando Samuel, e Samuel foi um dos maiores que houve na sua época. A obra de Deus não para, ela vai continuar. Tantos homens se foram e nós continuamos de pé. Por isso que é um erro nós pensarmos que a nossa posição, que o nosso chamado, o nosso ministério nos garante uma vida eterna aqui nessa terra. Sendo que na verdade nós somos instruídos, sendo que na verdade nós precisamos entender a mesma coisa que Paulo entendeu escrevendo: se eu prego, não é porque eu acho bonito, não é porque os holofotes têm que virar para mim, mas é pelo simples motivo de que isso é me incumbido, é minha obrigação fazer. Eu preciso contribuir para a obra de Deus. Elias entende isso e ele diz: então eu preciso treinar alguém. E agora a palavra de Deus para Elias é: tem um moço, seu nome Eliseu, seus pais, filho de Safate. Perceba que Eliseu não é citado na história até agora. Eliseu até conhecia Elias de nome, mas nunca tinha convivido junto. E agora o próprio Deus faz menção do seu nome e de onde ele veio. Isso é para provar que um ministério não é por vontade nossa. Um chamado que Deus dá a cada um de nós não é por nosso próprio coração, não é por nossa própria vontade, não é porque nós achamos bonito somente, mas é porque existe um Deus no céu que Ele conhece a cada um de nós. Deus não pega a baciada ninguém, mas Ele escolhe as pessoas certas. Eliseu não sabia nem que o seu nome estava sendo ventilado, mas Deus já havia o escolhido como profeta. É a mesma coisa que o próprio Deus, ao se revelar a Jeremias, Ele diz para o próprio Jeremias, dizendo: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu te escolhi. E no ventre da sua mãe eu te dei por profeta às nações. Papai fez um plano, traçou um trajeto para você, só que tem um porém: eu estou mudando esse trajeto. Eu estou transformando este caminho. O pai de Jeremias era sacerdote. Ilquias era sacerdote em Anatote. E consequentemente Jeremias estava sendo treinado para ser sacerdote. Sacerdote era uma das posições mais almejadas e desejadas. Era uma posição pela qual eles vestiam boas roupas, de linho fino. Eles tinham no seu peito uma placa com 12 pedras preciosas. Era alguém que se aparecia diante de Deus, representando o povo pelo qual eles faziam parte. Era alguém que tinha moral na sociedade. Era alguém que a sua palavra era lei. No entanto, Deus muda o trajeto, Deus muda a rota e diz: enquanto você almeja o sacerdócio, eu te dou um ministério profético que ninguém mais quer. Me perdoe a expressão, mas você é obrigado a concordar comigo. Porque parece que Deus nos coloca onde ninguém mais quer. Deus traça planos para a gente que nem mesmo a gente escolheu. Deus começa a anunciar uma promessa pelo qual nós dizemos:
As dúvidas surgem. Assim como surgiu na cabeça de tantos grandes homens. Êxodo capítulo 3. Quem um dia imaginou que um assassino, após correr por ter a sua cabeça procurada pela justiça lá no Egito, perambulando 40 anos no deserto, cuidando de um grupo de ovelhas do seu sogro Jetro, quem um dia imaginou que esse homem seria o libertador de Israel? Quem, pois, imaginaria que este seria um homem que teria autoridade? Quem imaginaria que este homem que tinha as suas mãos sujas de sangue, seria o mesmo que ao estender as suas mãos, o Senhor enviaria as pragas até o Egito? Nenhum de nós imaginaria isso. Quantos de nós imaginamos estar aqui nessa noite ocupando o cargo que nós temos? Desde um músico até alguém que serve um copo de água. Quem de nós imaginaríamos isso? Só que diferentemente de muitos homens de toda a Bíblia, assim como Gideão, assim como tantos homens que tiveram dúvida no começo do seu ministério, parece que algo no coração de Eliseu já gritava para ele: você não é daqui. Pelo simples motivo de que agora Elias se levanta, versículo de número 19, e sai rapidamente ao encontro de Eliseu. Essa palavra rapidamente é detalhista ao extremo, pelo simples motivo de que agora nós vamos ver que Deus tem pressa para nos usar. Aleluia! Deus tem pressa para me usar e para te usar. Deus tem pressa para nos fazer levantar de onde nós estamos e nos fazer caminhar no meio do arraial. Deus tem pressa de levantar pessoas corajosas o suficiente para serem usadas. Não somente com o microfone nas mãos, não somente com o desejo apenas de pregar, apenas de cantar, de aparecer diante de um templo, não, mas é de colaborar com o corpo de Cristo, mas é de ajudar os irmãos, estender as mãos. É um ministério também, o ministério do abraço, que parece que nós já perdemos a sensibilidade, nós estamos focados aonde os holofotes alcançam, mas a mão de Deus, os olhos de Deus, a vontade de Deus é tão poderosa que é mesmo no secreto que Ele nos escolheu, que Ele vai nos usar, que Ele vai nos preservar, que Ele vai dar graça e nos sustentar. E ele se levanta rapidamente e vai ao encontro de Eliseu. E o texto diz que ele encontrou Eliseu, filho de Safate. Safate, um homem de Abel-Meolá, uma terra agropecuária. E Safate era um homem que tinha muitas terras, era um homem próspero, era um homem que tinha dinheiro. E Eliseu sabia muito bem que ele herdaria tudo isso por direito, por lei. Ele herdaria tudo aquilo que o seu pai construiu. Só que o seu pai já entende que o seu filho, apesar de já ser herdeiro, não pode viver na mordomia. Então o que ele faz? Para treinar o seu filho, ele despegue as juntas de boi e vai arar a terra. Pega os bois e começa a andar pelo campo. Porque agora eu não sei se eu vou viver, o quanto tempo eu vou viver, mas você é quem vai continuar no meu lugar. Pois bem, Eliseu estava com a vida feita. A verdade é essa. Eliseu tinha tudo nas suas mãos. Eliseu tinha um futuro. Eliseu teria responsabilidades futuras. Eliseu chegaria uma hora que ele largaria o gado, largaria de arar a terra para comandar toda ela. Eliseu era herdeiro. Só que quando se trata de plano de Deus,
para que a sua vontade seja cumprida, Ele muda os nossos planos. Ele muda as nossas certezas. Quando se trata de obra de Deus e de chamado de Deus, Ele faz a nossa vida virar de ponta cabeça. Não estou sendo exagerado, mas é simplesmente a verdade. Que Deus insiste tanto em mim e em você. Ele nos escolheu de tal forma que Ele vem aonde nós estamos, que Ele nos encontra apesar de estarmos na casa de nossos pais. Ele nos encontra aonde quer que estejamos e Ele muda a nossa história. Por isso que eu glorifico a Deus, porque o salmista Davi entende isso. E no Salmo de número 139, o mesmo entende isso. E ele já começa o Salmo com um questionamento: para onde eu me irei da tua face, ó Senhor? Aleluia! E ele começa a citar alguns possíveis lugares que ele poderia ir, mas que infelizmente não era possível. Ele começa a dizer: ainda que eu vá para o mundo dos mortos, ainda que eu morra, ali o Senhor está. Ainda que eu pegue a minha cama e coloque por cima dos mares, ali o Senhor está. Ainda que eu suba aos altos céus e fique por ali, ali o Senhor está e ali é a sua morada. O Senhor vai me encontrar aonde quer que eu esteja. E Ele vai mais além, Ele diz: ainda que eu apague as luzes, fique totalmente na escuridão, ainda assim é uma tentativa impossível, porque eu me esqueci que as sombras e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Ainda que eu esteja nas sombras, o Senhor me acha. Ainda que eu esteja no monturo, o Senhor me acha. Ainda que eu esteja debaixo das asas de alguém, o Senhor vai me achar. Ainda que eu esteja em um pequeno local, aonde eu não quero ser achado por ninguém, os teus olhos me acham. O Senhor achou João na ilha de Pátimos. Domiciano está dizendo: eu não quero ninguém visitando, eu não quero ninguém lá falando com ele. Só que o novo escreve em Apocalipse capítulo 1, dizendo: no dia do Senhor eu recebi uma visita e era o próprio Deus. Os decretos humanos dizem não, mas a tua mão me alcança. A minha desobediência me joga para longe, mas o Senhor tem um grande peixe para me buscar no meio da tempestade. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Me diga onde nós vamos nos esconder. Sendo que o próprio João testemunha dizendo que ele tem olhos como chama de fogo. O fogo por onde ele passa, ele consome tudo e não deixa nada. E ele estava dizendo: os seus olhos são como chama de fogo, porque ele me encontrou e não sobrou mais nada. E o texto diz que agora Eliseu olha, é Elias que está vindo. Ele está arando a terra, quando vê que não, Elias aparece, conhecido em todo lugar. Elias aparece e eu imagino que Eliseu trava. O que eu faço agora? Será que eu ofereço água? O que eu faço? Não deu nem tempo dele reagir, Elias apenas toma a sua capa e joga nele. Irmão, isso aqui tem um significado incrível. Pelo simples motivo de que Elias era reconhecido por sua capa. Nós vamos ver no livro de Crônicas, se não me falha a memória, e o texto vai dizer que agora o rei da Assíria, ele está doente, acamado, ninguém consegue curá-lo, até que ele manda os seus servos e diz: faz o seguinte, vai para o caminho, vê se encontra o curandeiro, pede para vir aqui, pede para ver o que vai acontecer. Foram, e quando eles estão no caminho, o texto diz que quem aparece? Elias. Elias aparece, eles não o conheciam. Elias aparece e ele diz: vocês estão vindo de onde?
Estamos vindo do rei da Síria, pois diga para ele que no mesmo leito que ele subiu, ele não desce mais. Eles assustam e voltam. Quando eles voltam agora, o rei da Síria pergunta: e aí, trouxeram? Não. O que aconteceu? No meio do caminho nós encontramos um homem e ele disse que o mesmo leito que o senhor subiu, que é esse, o senhor não desce mais. Mas quem que é que falou isso para vocês? A gente não conhece. Quais são as suas vestimentas? Olha, ele tem um colete de animal. Ele tem um cinturão de couro. Ele tem botas de animal também. E a gente nunca viu esse homem. Pois bem, aquele rei olha para os seus servos com os olhos arregalados e diz: é Elias. Então já prepara o meu funeral, porque daqui eu não saio. Perceba que as vestimentas de Elias o identificavam. O colete, a capa de Elias o identificava como profeta. E o texto vai dizer que o mesmo Elias que tem a capa, ele tira e joga sobre Eliseu. E Eliseu, ao invés de reclamar, ele entende o recado. É tão legal isso, porque o texto diz que é Elias que encontra ele e joga a capa. E o chamado que Deus tem para a nossa vida é assim: Ele nos encontra, não é a gente que deseja, mas é a graça que nos alcança. Não é porque nós somos merecedores, mas é porque a mão de Deus nos alcançou. Não é porque nós temos uma boa eloquência, não é porque nós temos uma veste bonita, não é porque a nossa beleza, alguns talvez mediana, mas não é porque Deus nos acha bonito, não, mas é porque a graça alcança pessoas que ninguém quer, é porque a mão de Deus alcança pessoas que não têm mais estrutura, é porque a mão de Deus alcança, o amor de Deus alcança, da mesma forma como alcançou o homem por nome Pedro. É pescador, é bruto, mas eu já estou vendo ele lá na frente largando as redes, pregando e ganhando 3.000 almas, conquistando Levi, dizendo: me segue, Levi. É cobrador de impostos, ninguém quer estar junto, mas ele está dizendo: é meu discípulo, é quem vai escrever o evangelho. A graça nos alcança não porque nós somos, mas é porque ela vai nos transformar. E quando Elias lança a capa, logo ele entende: eu recebi o chamado. A capa aqui significa unção. Que a unção que estava sobre Elias estava sendo transferida agora para Eliseu. É simples, porque talvez nós nos achamos pequenos demais. Talvez nós nos achamos imerecedores demais, e realmente nós somos. Mas quando a capa recai sobre os nossos ombros, é Deus dizendo: você não merece, mas eu estou te revestindo. Você não tem força suficiente, mas é o Espírito que está te tomando. Você não tem palavras sobre a sua boca, mas quando você abrir, são as minhas palavras que vão sair. O chamado não é sobre você, mas é por quem eu sou através de você. Ele lança a capa, Eliseu entende: ah, não. Eliseu agora larga os bois e diz: pelo menos me deixa voltar lá em casa e dar um beijo nos meus pais. Em algumas traduções, um beijo de despedida. Quando se trata de ministério, nós estamos tratando que alguns laços têm que ser cortados. Algumas emoções do nosso coração têm de ser ignoradas. Quando nós falamos de chamada de ministério, nosso coração não pode falar mais alto. E Eliseu, ao ver a capa, ao receber a capa, ele estava dizendo: eu não tenho como voltar atrás. E por isso eu vou dar tchau para papai e para mamãe, porque a partir de agora já não são eles que me conduzem. Já não são eles quem estão comigo. E Eliseu, além disso, está largando pai e mãe, mas está largando uma fortuna. Está largando o seu futuro. Está largando tudo aquilo que ele poderia ter algum descanso. Aquilo que na sua velhice ele poderia olhar e dizer: eu não me arrependo de nada, eu tenho dinheiro.
meus filhos estão criados, está todo mundo aqui dentro trabalhando comigo, eu dei continuidade ao que o meu pai fez. Mas quando ele recebe a capa, quando é o Espírito Santo quem conduz a nossa alma, nossos sentimentos já parece que não fazem mais sentido. Nossos amores já parece que não tem mais a mesma alegria, a mesma paixão. Ele volta para os seus pais, dá um beijo, diz: eu estou indo. E como se não bastasse aquilo que era seu instrumento de trabalho, aquilo que talvez era seu futuro, o texto diz que ele pega e quebra. E além de quebrar, pastor André, ele põe fogo, mata os bois e alimenta todo mundo, como um sinal de quem estivesse dizendo: para cá eu não volto mais. Talvez aparece no meio da caminhada, por ser difícil demais, algum desejo de voltar. Talvez aparece no nosso coração o desejo de dizer: Deus, eu não quero mais. Talvez nós somos como Pedrão. João capítulo de número 21, Pedro tinha acabado de errar, nega Jesus 3 vezes, e o texto diz que agora a palavra de Jesus sobre ele era: você não volta a pescar. O que Pedrão faz? Pequei, errei, vou voltar a pescar. Já não tenho mais sentido. Chega um momento que o nosso coração olha para um ministério e diz: não tem mais sentido. Não tenho por que mais colocar minha mão no arado. Quanto mais eu tento fazer, pior fica. Eu tenho que fazer mesmo com os meus pais doentes. Eu tenho que fazer mesmo eu estando doente. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Eu tenho que tratar todo mundo, enfrentar o mundo e todos com um sorriso no rosto, e eu não estou bem. Não adianta mais manter o perfil de apóstolo, eu não sou. Agora Pedrão volta a pescar, coloca sua roupinha indecente de pescador, e como quem não quer nada, convida os seus amigos já de pesca de muito tempo e diz: vamos voltar. Eles dizem: mas Pedro, vamos voltar, não tem mais sentido. Tem hora que a nossa esperança morre. Não adianta a gente dizer que a gente é super crente todos os dias, nós não somos. Não adianta a gente dizer que estamos bem, nós não estamos. Tem dia que o coração grita, a alma chora e ninguém consegue fazer nada. E parece que quanto mais a gente tenta fazer, mais o coração grita: você não pode. Parece que quanto mais nós tentamos fazer, parece que mais as dificuldades nos jogam para trás, dizendo: você não é capaz. E eles voltam. Eles voltam a pescar e está lá Pedrão pescando. Só que por coincidência, nós nos esquecemos que quando se trata da voz de Deus ou da palavra de Deus lançada sobre a nossa vida, nós estamos dizendo de um trato irrevogável. Ou seja, Deus não volta atrás no que Ele fala. Nós estamos falando de uma voz tão poderosa que o Salmo 29 diz que a voz de Deus é tão poderosa que ainda que o bramido das águas seja enorme por causa da tempestade, a voz dele ainda ultrapassa o som dela. E parece que aquela palavra sobre a vida de Pedro tinha provocado algo no mar. Jesus disse: você não volta a pescar. Quando o mar vê que é Pedrão, fala: então você não vai pescar. Pedrão lança a rede a noite inteira. Novamente, o mesmo contexto de Lucas 5. Pedro lança a rede a noite inteira e não pega nada. E parece que a frustração é maior. Que mesmo que a gente tente largar a mão do arado, a gente não presta. Me perdoe a expressão, mas infelizmente a gente não presta para mais nada. A gente larga o que Deus colocou na nossa mão. A gente até tenta largar a igreja, mas parece que a gente não consegue, a gente não presta para estar longe dele.
E o texto vai dizer que Pedro tenta pescar, não pega, pesca, joga a rede, não pega, 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 e vai amanhecendo o dia. Quando vê que não, para. E João, por ser muito amoroso, é detalhista ao extremo com o seu coração. O texto diz que agora o discípulo que ele mais amava, olha o convencimento. O discípulo que ele mais amava agora, o texto diz que ele bate no ombro de Pedro e diz: Pedro, eu sei que a gente não pescou nada, mas olha lá na praia. Lá na praia parece que tem um homem andando, eu não conheço quem é mais ou menos, mas parece que eu já conheci aquele camarada. Eles vão olhando, quando vê que não, João toca nele e fala: Pedro é o mestre. É impossível, João, Pedro é o mestre. E parece que quando Jesus nos alcança e a gente está meio errado, Jesus não fala nada, mas só de estar na presença dele a gente sente vergonha. Quando a gente está querendo desistir, a gente não fala nada para ninguém, mas a gente chega num congresso como este, com um tema como este, num dia como este, a gente começa a ouvir os louvores e parece que as lágrimas são incontroláveis. Parece que a mão começa a tremer, a gente fala: vai dar um negócio em mim, eu vou cair aqui já já. Mas não é, o coração batendo, palpitando, dizendo: você não era para ter saído. Lembra daquela chama que eu disse que ainda arde nos ossos? É ela mesmo. A gente não entende porque a gente fica tanto doente. Ah, mas Deus entende. A gente não entende porque a porta de emprego se fechou, mas Deus sabe o motivo. A gente não entende porque parece que os ventos ficaram mais fortes depois que a gente largou, mas Deus sabe o porquê. Pedrão sente vergonha e se lança no mar. Só que ele esquece que o mesmo Senhor da natureza é o mesmo que dá ordem para as ondas, dizendo: traz de volta. Talvez Pedrão tinha esquecido que aquele mar era um mar que tinha bastante vento, por ali bastante onda. Ah, mas eu estou num pouco mais profundo. Pois bem, a partir do momento que você se lança, é o mar, você e Deus. Parece que quando a gente se joga no mar, parece que a gente não tem mais controle. E quando a gente não tem mais controle, é Deus quem toma o controle das nossas mãos. Quando vê que não, Pedrão para na praia, aos pés do mestre. E o mestre, com um sorriso doce, gentil, olha para ele e diz: está com fome? E quando Pedro levanta os olhos, ele tem simplesmente pão e peixe na brasa. Jesus envergonha Pedro de uma maneira que ninguém consegue envergonhar alguém. Jesus, ao apresentar a fogueira que tem comida, Jesus estava dizendo: enquanto você está tentando pegar, eu já tenho. Enquanto você está correndo atrás, eu já tenho para dar. Enquanto você corre batendo em tantas portas, eu já estou com o sustento preparado. E Eliseu entende isso e ele diz: então eu vou colocar fogo em tudo, para cá eu não volto mais. Eliseu estava dizendo: eu não sei o que será do meu futuro, mas eu sei que eu estou a serviço do Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu não sei o que vai acontecer futuramente, mas eu estou confiando no meu Deus. Eu não sei quais batalhas eu vou enfrentar futuramente, mas eu sei que Ele é o Jeová Elion, é Ele que é o Deus, o ganhador de batalhas, o general de guerra. Eu não sei as feridas que vão me fazer no meio do caminho, mas ainda assim eu sirvo um Jeová que tem o bálsamo de Gileade para me curar. Posso, pastor? Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Ah, mas o peso de um ministério é grande demais.
Eliseu, ao invés de ter pelo menos um enterro digno, foi jogado dentro de uma cova. E os ossos do homem estão apodrecendo. Só que o texto diz que trava uma guerra em Samaria. Após Eliseu ter largado tudo, ele termina da pior forma. Tem uma guerra lá em Samaria, quando vê que não, um homem é atingido por uma flecha. Fatalmente atingido. Seus companheiros, ao invés de ajudar, diz: não tem mais jeito, joga dentro da cova. Como um sinal de quem estivesse dizendo: não tem mais esperança. Realmente não tinha. Mas o texto vai dizer que quando ele cai por cima dos ossos de Eliseu. E quando ele cai nos ossos de Eliseu, ele é curado novamente, ele volta à batalha. Aleluia. Chamado é isso. É você estar desgastado, mas vidas sendo restauradas através de você. Só que Deus não consegue restaurar vidas com um profeta que está longe de casa. Deus não consegue restaurar vidas enquanto o profeta está arando terra com boi. Teu chamado não é para arar terra, e você sabe muito bem disso. E hoje Ele te convida a colocar fogo nesses carros e matar esses bois, dizendo: para cá eu não volto mais. Está aberto o convite, só que antes, tem alguém aqui que não é cristão? Alguém aqui que nunca pisou o pé numa igreja, já pisou, mas não teve muito interesse? Alguém? Levanta sua mão só para mim te conhecer. Ninguém? Tem alguém que é afastado dos caminhos do Senhor? Só dá um sinalzinho para mim te dar um oi. Alguém? Não? Maravilha. É com crente mesmo. Pois bem, o convite está aberto para você. Se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sinta-se à vontade. Pode vir, se não quiser não tem problema. Mas você sabe que Jesus falou com você nessa noite. Você sabe que Ele te convida para ir para um lugar mais fundo. O raso já não te serve mais. Você sabe que hoje Ele está te convidando a abandonar pai e mãe. Infelizmente nós vamos ter que cortar alguns laços, mas Ele está dizendo: é para o seu bem. Aleluia. Infelizmente nós vamos ter que largar a mão do nosso futuro, nós não vamos conseguir garanti-lo. Mas Ele está dizendo: a partir do momento que você gasta a sua vida aos meus pés, sou eu que te sustento. Vem cá, eu tenho um minuto estourando. Vem aqui, eu quero orar por você nessa noite. Pode vir, fica à vontade. Você sabe que Deus falou com você hoje. Vem, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Parece que o corpo está querendo ir, mas a gente está aprendendo. Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, vai ficar segurando até quando? Tem mais. Tua vergonha não vai te levar a lugar nenhum. Tem mais. Tem mais, pode vir, pode vir. Eu vou orar e você ainda tem tempo. Eu vou orar e você ainda tem tempo de vir aqui. Enquanto aos irmãos que estão na nave da igreja, por gentileza, segure na mão de quem está do seu lado. Se você tem intimidade, pode abraçar, mas se não, só segura a mão dele. Eu sei que está calor. Mas nesse momento eu quero orar com você. Tem ministérios aqui, tem chamadas aqui. Feche os seus olhos, por gentileza. Hoje Ele está chamando pessoas, é para queimar os carros, é para lançar novamente tudo que você tem nas mãos do Senhor.
É talvez nós estarmos machucados, mas nós sermos usados para liberar uma palavra profética sobre alguém. Mas é entendermos que da mesma forma que nós estamos machucados, Deus está curando as nossas feridas. É ter pessoas que estão nos caluniando, mas mesmo assim nós vamos avante. É estar só o pó, mas mesmo assim nós estamos sendo usados para abençoar alguém. Ele está nos chamando hoje para viver este sobrenatural. Você é a esperança que a tua família tem. Você é a esperança que o teu líder tem. Você é a esperança que a igreja tem. Oh, meu Deus do céu! E hoje Ele te convida para viver este sobrenatural. É não saber do futuro, mas crer que está nas mãos dEle. É não saber talvez como agir, mas abrir os olhos e dizer: há um exército de anjos acampados ao meu redor. De que me ai, tio duriminereai. Andé que me ai, tio andorea. Eu não pedi para ser escolhido, mas eu te achei dentre os mais excelentes. Eu não pedi para ter essas feridas, mas eu sou Deus que estou curando todas elas. Ele está te visitando aí onde você está. Ele está te visitando aí onde você está. Talvez a família está destruída, mas você é escolhido. Talvez o futuro é incerto, mas você é escolhido. Talvez a gente não tenha mais força, mas ele é o Simão Sirineu que carrega a cruz. Ah, Espírito Santo de Deus.